Boa noite! Está começando mais um Jornal da Educação. Mais um dia acompanhando a rotina nas escolas de toda a cidade. Hoje, nesta terça-feira, dia 23 de novembro de 2023, o projeto de lei foi aprovado e ele acaba com a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os locais, inclusive nas escolas, já que a vacinação contra o Covid foi eficaz. Notícia animadora para que logo nós possamos ver o sorriso dos nossos alunos e dos professores novamente. Agora, teremos uma reportagem especial com a repórter Bianca Ferreira, realizada na escola São Judas Tadeu da Moca. Um projeto realizado entre os professores em conjunto com a comunidade visa, através do conhecimento, mapear e estudar a fome, que atinge muitos brasileiros durante essa pandemia. É com você, Bianca. Estamos aqui na escola São Judas Tadeu, na Moca. E como vocês podem observar, essa horta linda e bem cuidada é o resultado do projeto Alimenta Ação, que está fazendo muito sucesso e ajudando toda a comunidade escolar da região. Por isso, estamos aqui com os professores que planejaram o projeto para conhecer um pouco mais. Professora Milene, você poderia falar um pouco sobre o desmatamento e como ele nos afeta? Boa noite, é um prazer estar aqui com você nessa noite. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais do nosso tempo, porque além de devastar as florestas e os recursos naturais, ele compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo o ecossistema, afetando gravemente também a economia e a sociedade. No Brasil, existe uma preocupação crescente quanto ao desmatamento na Amazônia. De acordo com os dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cerca de 1,6 bilhões de pessoas ganham a vida em alguma atividade ligada às florestas. E cerca de 60 milhões de indígenas em todo o mundo dependem exclusivamente delas para a sua subsistência. Elas também são o habitat de muitas pessoas ou de muitas espécies e animais e plantas, As causas do desmatamento são diversas e, em sua maior parte, composta por atividades humanas que provocam ou intensificam a ocorrência desse programa. Alguns exemplos são expansões agropecuárias, atividades mineradoras, aumento de exploração dos recursos naturais pela procura de matéria-prima, intensa urbanização e aumento das queimadas, acidentais ou intencionais, entre outros. As consequências e impactos do desmatamento, principalmente a biodiversidade, As consequências provocadas pelo desmatamento são devastadoras. E primeiro afeta a biodiversidade. Uma vez que a destruição das florestas perde-se o habitat natural de muitas espécies, contribuindo para a morte de animais e até mesmo a extinção dos tipos endêmicos. Daí deveriam problemas também para a cadeia alimentar e para o ecossistema local. Essa perda pode impactar até as atividades econômicas, como a caça e a pesca. É isso. E você poderia também falar qual a relação do desmatamento com a fome? Bom, como a gente já sabe, o desmatamento é ruim para o meio ambiente, para o clima e para a biodiversidade. Mas a ciência está cada vez mais certa de que o desmatamento também é um péssimo negócio para a agricultura, para a produção de alimentos, pois o mesmo provoca o aumento das temperaturas e interfere nos sistemas das chuvas. A agricultura vem sofrendo com extremos de temperatura. 2020 foi assim um recorde. Foi horrível. Plantas de determinadas culturas, por exemplo, não são capazes de resistir a altas temperaturas. Não faltam provas de que a manutenção das florestas tropicais é fundamental para a vida na Terra, mas ainda hoje continuamos a perder extensas áreas de floresta amazônica, seja em desmatamento legal ou ilegal, em sua maioria das vezes ilegais. Um ponto de esperança é que há evidências científicas que apontam que todos nós dependemos das florestas tropicais, independente do lugar
do mundo onde se vive, né? Isso mostra a importância de prevenir a destruição das florestas e até de recuperar áreas degradadas, o que poderá garantir que as florestas continuem a regular o clima e a temperatura do planeta, mantendo a nossa capacidade de produzir alimentos e conservar a biodiversidade. Muito obrigada, professora Milene. E agora, queria fazer uma pergunta para o professor Vitor. Qual seria a solução para esse problema? Boa noite, Bianca. Tudo bem? A solução para esse problema seria uma maior atenção do governo para isso, com leis mais severas. E uma ideia de medida a ser adotada é a cobrança de impostos altos para empresas que precisam desmatar para obter os seus recursos naturais, incentivando elas a usarem recursos que não causem tanto impacto ao meio ambiente e obrigando eles a replantarem o que desmataram. E o principal deles é a conscientização de nós seres humanos com a floresta. Muito obrigada, professor Vitor. E eu queria fazer uma pergunta para a professora Tami. Podemos ver que a escola, em conjunto com a comunidade próxima, estão trabalhando de forma eficaz e ajudando muitas famílias que estão sem alimentos. Como o projeto começou? Boa noite, Bianca. O projeto começou na escola São Judas, no bairro Santa Bárbara, na Moca, e juntamente com a Prefeitura de São Paulo e a escola, eles se propuseram a fazer uma pesquisa de campo sobre os alimentos. Eles perceberam uma grande falta de conhecimento por parte da comunidade dos alunos. E também eles identificaram problemas que afetavam a alimentação, como o desmatamento e as queimadas, causando as consequências na produção de alimento do mundo. E também causa a extinção de espécies de animais e plantas. Tendo em vista esse problema, os integrantes do projeto fizeram a caminhada, identificaram os problemas e obtiveram sucesso. Com isso, eles deram início ao projeto. O projeto ele tem a duração de 1 semestre e ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa eles criaram uma horta com a proposta de melhorar o ambiente e também a união da comunidade e os alunos. Os materiais que eles usaram foram uma pá, adubo, terra e semente. Muito obrigada. Eu queria perguntar para a Ellen. Você poderia me explicar um pouquinho mais sobre o projeto? Boa noite, repórter Bianca. Boa noite a todos. Na segunda semana do projeto, será construída uma pirâmide alimentar. Serão usados os seguintes materiais: papelão, cola, tesoura e embalagens de alimentos que são consumidos em casa dos próprios alunos. Após essa construção, será desenvolvido palestras para a comunidade em geral, com o intuito de orientar a todos sobre bons hábitos alimentares, sobre a saúde. E nessas palestras estarão presentes nutricionistas voluntários para explicar melhor sobre o que é ter uma vida saudável. Agora a nossa professora Tamires vai falar um pouquinho sobre a nossa terceira etapa. Bom, a terceira etapa é referente às árvores e os animais extintos, e quanto isso preocupa a todos, e quanto isso afeta o meio ambiente. O objetivo é ensinar a todos a importância da preservação de animais e árvores no dia a dia, e como deve cuidar delas. Como a pesquisa de cada grupo deve fixar e colocar em prática as habilidades aprendidas e pesquisadas. Os materiais 2 cartazes com desenhos de animais e árvores, um cartaz explicando como pode cuidar dos animais e das árvores em extinção. E para finalizar, será a nossa quarta etapa do projeto. Será feito na escola uma feira estudantil, que tem a finalidade dos alunos prepararem pratos com os alimentos cultivados na própria horta. Será abordado também uma troca de ideias entre quem produziu o produto,
como foi feito o prato, quais os alimentos foram usados e qual o benefício para o dia a dia de cada prato. E também quais são os nutrientes em conjunto no prato. Um grupo cuidará da parte da degustação dos convidados. E um outro grupo apresentará a horta. E também, no final, irá vender os alimentos no mesmo dia para os pais e convidados da feira. Obrigada, repórter Bianca. Muito interessante. E queria perguntar para a professora Ana, se ela gostaria de deixar algum recado para os nossos telespectadores de como esse projeto é tão necessário. Boa noite a todos. O desmatamento, ele atualmente é um dos maiores desafios da humanidade. Ele cresce em muitas regiões do planeta e a retirada da cobertura vegetal tem preocupado todo mundo. As consequências provocadas pelo desmatamento, elas são devastadoras. E com esse projeto, visamos mostrar e ensinar formas práticas para a diminuição do desmatamento e ensinar nossas crianças a cuidarem melhor do mundo e levar esses ensinamentos para a frente. Muito legal, gente. Muito obrigada a todos vocês. E com isso, podemos observar que grandes ideias, somadas a ações em conjunto, podem ser o caminho para solucionar problemas. Achamos que não podemos mudar o mundo, mas se mudarmos o lugar em que nós vivemos, pode ser um começo. Eu sou Bianca Ferreira, repórter do Jornal Educação. É com você, Roberto.